Ao longo da obra, o Guts acumula feitos completamente absurdos de força, resistência e habilidades de combate. Coisas que às vezes chegam a ultrapassar qualquer tipo de lógica, o que gera na comunidade Berserk uma dúvida bem sincera. Por que o Guts é tão forte? Como pode um humano normal e até então sem nenhum poder bater de frente com criaturas tão poderosas e ainda assim sair vivo? Tem alguma razão mágica para isso? Ele é mesmo um humano normal? Bom, é exatamente isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, bora! Para entender a razão por trás dessa capacidade sobre-humana do Guts, vamos analisar 3 aspectos principais explicados no mangá. O primeiro é o potencial ilimitado, o segundo, a mentalidade berserker, e o terceiro e último, a descendência maligna. Assim, vai ficar bem claro de onde veio tanto poder e até onde ele pode chegar. Sabe quando você tenta levantar algo muito pesado e logo desiste, quando percebe que é peso demais para você? A maioria das pessoas acredita que esse é o limite da sua capacidade física, mas isso não é verdade. Na realidade, o seu corpo envia sinais de fadiga muscular bem antes de alcançar o seu real limite. Tudo isso para evitar danos aos seus músculos, tendões, articulações e demais estruturas envolvidas. Em outras palavras, o seu corpo diminui as suas capacidades para se preservar. Mas acredite ou não, existe uma forma bem peculiar de burlar essa limitação: a exposição ao perigo. Em situações onde pessoas estiveram cara a cara com a morte certa, seja a sua própria ou de parentes próximos, elas demonstraram feitos absurdos se comparados às suas capacidades normais. Como por exemplo em acidentes, onde pessoas levantam carros para poder socorrer alguém preso, ou até mesmo o caso de uma mulher que lutou contra um fucking urso polar para defender os seus filhos. Pessoas que ao precisar enfrentar um perigo extremo, acabaram superando em muito as suas próprias capacidades físicas. Mas e se alguém conseguisse controlar esse limitador? Conseguisse utilizar 100% da sua capacidade física? Em Berserk, essa pergunta foi respondida muito claramente com o Guts. Então, mesmo se levarmos em conta que o Guts é apenas um humano normal, suas lutas constantes contra criaturas 3, 4, 10 vezes mais fortes que ele, o colocam em um ritmo completamente absurdo de aprimoramento físico. A cada batalha, ele é levado ao extremo, chegando muito perto da morte diversas vezes. Obviamente, ele não sai ileso dessas batalhas, muito pelo contrário. Ele sempre saiu muito ferido e às vezes quase morto. Mas além desses danos, o Guts também desenvolveu uma capacidade extraordinária de batalha. Desde pequeno, ele sempre utilizou espadas muito maiores do que o normal, maiores e mais pesadas. Assim, a sua força e resistência física foram ampliadas ao extremo, para em seguida ultrapassar os seus próprios limites devido ao perigo que enfrentava constantemente, se tornando assim praticamente um super-humano, o que explica em partes os seus feitos, mas não completamente, até porque um corpo aprimorado não é tudo em uma batalha, o que nos leva ao segundo ponto. Já vimos que o Guts tem um corpo completamente aprimorado e especializado para batalhas, mas obviamente só isso não seria o suficiente para alcançar os feitos vistos no mangá, e é exatamente aí que entra a sua mentalidade berserker. No mundo real, lutadores experientes e praticantes de artes marciais treinam golpes e técnicas exaustivamente com a intenção de tornar as ações e reações completamente automáticas. Ao reconhecer um tipo específico de ataque, o seu corpo se move instintivamente, se esquivando ou defendendo o golpe. Assim, eles podem reagir com muito mais velocidade do que o normal, mantendo a mente livre para analisar a luta e pensar em novas estratégias para a vitória, o que faz o ciclo recomeçar e os leva a aprender mais e mais padrões. Trazendo para um contexto ficcional, é quase como a areia do Gaara, em Naruto, que o protege sem que ele precise fazer absolutamente nada, assim ficando livre para analisar os golpes e as técnicas que o seu oponente usa, ou tomar um chutão na cara se o tal oponente for o Rock Lee. No caso do Guts, ele utiliza essa habilidade para ser mais ofensivo, mais agressivo durante as batalhas, já que precisa de menos esforço consciente para se defender e atacar. Ele pode ser, de certa forma, mais descuidado, focar muito menos na sua própria defesa consciente, o que aqui escolhi chamar de mentalidade berserk, em que a melhor defesa é o ataque, exatamente como os guerreiros nórdicos que deram origem ao termo em si. Assim, o personagem conseguiu desenvolver não só um corpo completamente adaptado para a batalha, mas também uma mente totalmente otimizada, o que em si é um combo completamente raro e incomum de se encontrar. Tão incomum que chega a ser estranho ele ter todos os requisitos necessários, o que nos leva ao terceiro e último ponto do porquê o Guts é tão forte. No capítulo 83 de Berserk, o Miura revelou a ideia do mal em um diálogo com o Griffith durante a sua transformação em Fento, um capítulo que inclusive foi descanonizado por ele e retirado da obra. E por isso, esse último tópico pode ou não ser válido, dependendo da sua interpretação sobre essa alteração no material original.
Isso porque, durante o diálogo entre o Griffith e a Ideia do Mal, é revelado que a entidade controla o destino da humanidade, os guiando conforme os seus próprios desejos e planos, e que inclusive levou o Griffith e todo o bando até aquele momento de sacrifício durante o eclipse. Ao descobrir isso, o próprio Griffith questiona se o seu destino também foi manipulado, o que é confirmado e explicado em detalhes pela Ideia do Mal, que diz ter sido decidido há muito tempo que o Griffith teria esse papel, que a história foi manipulada para que tudo acontecesse daquela exata maneira, e que ele chegasse até ali. Que cada encontro que ele teve durante a sua vida foi fruto dessa vontade superior. Até mesmo a sua linhagem foi manipulada para que ele nascesse com as habilidades corretas. Sua beleza, liderança, carisma, aptidão para batalhas, tudo isso foi perfeitamente planejado. Bem como as pessoas ao seu redor foram assim manipuladas a ajudá-lo a atingir os seus próprios objetivos que o levariam até aquele momento. Mesmo estando falando explicitamente sobre o Griffith, fica implícito que o restante das pessoas que tiveram influência na vida do Falcão também foram manipuladas. Isso significa que a Casca, o Corcus, Gildor, o Pippin, Rickard e todo o restante do bando, todos eles tiveram as suas linhagens manipuladas para que tivessem as características e habilidades necessárias para serem guerreiros do bando do Falcão, ou em outras palavras, os sacrifícios do Griffith. A partir daí, a pergunta natural é: e o Guts? Ele também teve a sua árvore genealógica manipulada para ser tão forte, rápido e resistente? Suas habilidades são obra do acaso ou tudo isso foi planejado pela Ideia do Mal? Sabemos que o Guts é de certa forma imune à manipulação do destino, sendo essa inclusive uma das suas principais características na obra, o que poderia descartar a ideia de que ele também foi manipulado. Mas será mesmo? Em nenhum momento é dito que essa habilidade tem fatores genealógicos. Então, não necessariamente os ancestrais do Guts também eram imunes ao destino, podendo assim terem sido manipulados para se reproduzirem exatamente de acordo com o planejado pela Ideia do Mal, e assim fornecendo exatamente os genes necessários para que o Guts tivesse todas as capacidades citadas nos tópicos anteriores, o que faz muito sentido se pensarmos na importância que o Guts tinha como guerreiro para o bando. Por exemplo, depois da sua entrada no grupo, a taxa de vitórias do bando aumentou drasticamente, sendo ele o responsável direto por muitas dessas batalhas. Em diversos momentos, o Guts derrota líderes militares, guerreiros mais fortes e dezenas de homens, abalando completamente a moral do exército inimigo, assim como ele fez com o Bazuzo no início da Era de Ouro. Então, mesmo que o Guts não consiga derrotar exércitos inteiros sozinho, apenas a sua fama e o efeito moral que ele tem no grupo amplia absurdamente as conquistas do bando do Falcão. Logo, o Guts é uma peça fundamental na trajetória do Griffith, em vários aspectos, na verdade. Desse ponto de vista, fica muito mais provável que a sua linhagem tenha sido manipulada pela entidade maligna que controla o destino da humanidade, principalmente por não sabermos quem foram os pais do Guts, podendo ele ter tido pais completamente absurdos e até não humanos, como algumas teorias sugerem. Mas esse já é outro assunto, que não caberia nessa discussão de hoje, e também pode virar outro vídeo, caso vocês queiram, é claro. Então, se quiser um vídeo sobre isso, comenta aí. A partir desses 3 pontos fica bem clara a razão pela qual o Guts é tão absurdamente forte. Ele tem o corpo e mente perfeitamente adaptados para a batalha, o que muito provavelmente é fruto da manipulação da Ideia do Mal. Então sim, o Guts tem um empurrãozinho mágico nas suas habilidades. Mesmo que indiretamente, ele recebeu tudo o que precisava para se tornar o humano mais forte de todos, sendo capaz de bater de frente com seres absurdamente fortes, isso sem falar na armadura Berserker, que o leva a outro nível completamente. Mas mesmo antes dela, apenas com as suas habilidades e armas comuns, ele já era um super-humano, um que pode ficar ainda mais forte caso ele se torne o próximo Skull Knight ou até mesmo um Apóstolo. Mas esse também é assunto para outro vídeo. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se esse for o caso, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Como eu havia prometido no vídeo anterior, esse tema foi escolhido por vocês, mais especificamente pelo nosso camarada Gênesis, que não só deu a ideia, mas também trouxe uma discussão muito legal nos comentários. Então mais uma vez, mano, muito obrigado, tamo junto. E se vocês tiverem sugestões, críticas ou quiserem trocar uma ideia sobre o tema do vídeo, fica à vontade nos comentários. Eu tô sempre lendo tudo e respondendo assim que possível. No mais, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui, no finzinho do vídeo. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!